Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan. Parte 5. Continuei sonhando e vi que a estrada pelo qual o cristão haveria de caminhar estava cercada por um muro de ambos os lados, o qual chamava-se Salvação. Isaías 26, 1. O sobrecarregado cristão correu pelo caminho, mas não com pouca dificuldade, por causa do fardo que ainda carregava. Correu até chegar a um lugar íngreme, onde havia uma cruz e mais abaixo um sepulcro. Então vi em meu sonho que, ao aproximar-se da cruz, o fardo de cristão se afrouxou de seus ombros, caiu ao chão e rolou até a entrada do sepulcro, onde tombou e desapareceu. Cristão alegrou-se, seu semblante se iluminou e disse, cheio de felicidade em seu coração: Ele me concedeu alívio pelo seu sofrimento e vida pela sua morte. Cristão ficou parado por um momento, observando e refletindo, pois fora para ele uma grande surpresa que a visão da cruz o tenha liberto do pesado fardo. Ele olhou uma e mais outra vez, até que a alegria de seu espírito se transformou em lágrimas em seu rosto. Zacarias 12, 10. Ali permaneceu parado e chorando, quando 3 seres reluzentes o saudaram com paz seja contigo. O primeiro lhe disse: Teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. O segundo tirou dele os trapos que vestia e o cobriu com novas vestes. Zacarias 3:4. O terceiro lhe marcou a fronte e deu-lhe um rolo selado, ordenando que o observasse enquanto corria e o entregasse ao chegar no portão celestial. Efésios 1:13. Então seguiram caminho. Quem é este? O peregrino? Olhe só, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Curioso, é agora outro homem, de fato, vestido com finas vestes, como um pássaro elegante. Cristão deu 3 saltos de alegria e prosseguiu cantando. Caminhei lonjuras carregando o meu pecado. Nada me fazia ter o peso aliviado. Mas aqui, enfim, cheguei. Que suprema surpresa! Será este o fim de todo sofrimento e tristeza? Estarei eternamente liberto deste fardo? O laço que a ele me prendia fora desatado? Bendita seja a cruz, bendito o sepulcro, e o homem que o tomou por mim. Oh, que imenso lucro! No sonho, observei-o seguir em frente, até chegar a um lugar onde, à beira do caminho, avistou 3 homens adormecidos, cujos pés estavam ligados por grilhões. Chamavam-se Simples, Preguiça e Presunção. Ao ver a cena, Cristão aproximou-se deles, a fim de tentar acordá-los, dizendo: Vós sois como aqueles que dormem no topo de um mastro, e aos vossos pés tendes o mar morto, um abismo sem fundo. Provérbios 23:34. Despertai e vinde, se quiserdes vos ajudo a livrar-vos desses grilhões. Pois, se por aqui passa o leão que ruge, tornar-vos-ei presa para seus dentes. 1 Pedro 5:8. Os 3 acordaram, olharam para Cristão, e Simples respondeu: Não vejo perigo. Enquanto Preguiça dizia: Durmo só mais uns minutos. E Presunção: Que outra resposta esperas que ele dê além do óbvio? Cuide cada um de seus problemas. Então, deitaram-se para dormir outra vez. Cristão seguiu seu caminho.
Entretanto, afligia-se ao pensar que aqueles homens corriam tanto perigo e ainda assim estimavam tão pouco sua gentileza em oferecê-los ajuda, tanto ao acordá-los e aconselhá-los a levantarem-se, como ao dispor-se a livrá-los dos grilhões. Aflito assim, andava distraído, quando 2 homens saltaram por sobre o muro à esquerda do caminho estreito, parecendo caminhar em sua direção. O nome do primeiro era Formalista e o do segundo era Hipocrisia. Como dizia, ambos se aproximaram de Cristão, que começou a dizer: Cristão: Cavalheiros, de onde vindes e para onde ides? Formalista e Hipocrisia: Nascemos na terra da vanglória e vamos ao monte Sião em busca de louvores. Cristão: Por que não entrastes pelo portão que fica no início da estrada? Não sabeis o que está escrito acerca disso? Que aquele que não entra pela porta não sobe por outra parte, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador? João 10:1. Formalista e hipocrisia: A entrada da estrada fica muito distante para aqueles que vêm da nossa terra. Portanto, todos os que vêm de lá recorrem a um atalho e saltam por cima do muro, como fizemos. Cristão: Mas isso não conta como uma transgressão contra o Senhor da cidade na qual estamos agora, já que sua vontade revelada fora violada por vós? Formalista e hipocrisia: Não precisas te preocupar com isso. Estamos acostumados a fazê-lo. É quase uma tradição. Se necessário fosse, poderíamos reunir testemunhas que confirmariam tê-lo visto acontecer desde milhares de anos atrás. Cristão: Mas será a vossa prática julgada pela lei? Formalista e hipocrisia: Temos feito isso há tanto tempo que, sem dúvida, seria já considerado legal por qualquer juiz imparcial. Além disso, o importante é que entramos no caminho. Não importa a forma como o fizemos. Se aqui estamos, está feito. Tu entraste do teu jeito, acredito que pela porta. Nós entramos do nosso, saltando por sobre o muro. Julgas que tua condição seja melhor que a nossa? Cristão: Eu ando pelas leis do meu mestre. Vós andais pelas obras insolentes de vossas fantasias. Já sois considerados ladrões pelo Senhor deste caminho. Portanto, duvido que sereis achados homens verdadeiros ao final da estrada. Viestes por vós mesmos, sem o assentimento do Senhor. Sairei por vós mesmos, sem a misericórdia dele. Pouco responderam depois, apenas disseram a Cristão que cuidasse de si mesmo e os deixasse em paz. Vi, então, que todos seguiram viagem sem muito colóquio, salvo os 2 homens dizendo a Cristão: Não temos dúvidas de que cumprimos a lei tanto quanto tu. Não vemos em que és diferente de nós, senão nas vestes que te cobrem, provavelmente dadas por algum dos teus vizinhos para esconder tuas vergonhas. Cristão: Não sereis salvos pelas leis e ordenanças, pois não entrastes pela porta. Gálatas 2:16. Quanto às vestes, foram-me dadas pelo Senhor do lugar a quem me dirijo, a fim de que, como dissestes, minhas vergonhas fossem cobertas. Recebo-as como um gesto de sua bondade para comigo, pois antes nada tinha, senão alguns trapos. Além disso, traz-me conforto ao longo da jornada. Quando chegar às portas da cidade, o Senhor dela me reconhecerá como bom por causa do manto que me cobre, dado a mim por ele mesmo, de graça, no dia em que me limpou da miséria. Tenho também um sinal na testa, que talvez não haveis notado.
fora fixado em mim por um dos amigos mais íntimos do meu Senhor, no dia em que o fardo caíra de minhas costas. Recebi ainda um rolo selado para que lesse e fosse confortado ao longo do caminho. Fui ordenado a entregá-lo nos portões da cidade celestial, como um sinal de minha jornada em busca dela. Estou certo de que lhes faltam todas essas coisas. Eles faltam por não terdes entrado pela porta. Os dois não responderam aos argumentos de Cristão. Apenas olharam um para o outro e riram. Então, prosseguiram todos. Cristão apertara o passo e andava mais à frente, conversando somente consigo mesmo, ora triste, ora consolado ao ler o rolo que um dos seres reluzentes havia lhe dado, pois fazia-o sentir renovado. Os vi prosseguir até chegarem ao sopé de uma montanha chamada Dificuldade, onde havia uma fonte. Havia também ali 2 outros caminhos, além daquele que começara na porta. Um fazia a curva para a esquerda, o outro para a direita. No entanto, o caminho estreito continuava por sobre a montanha Dificuldade. Cristão achegou-se à fonte e bebeu dela para se refrescar. Isaías 49:10. Depois, pôs-se a subir a montanha, dizendo: Subirei a montanha, seja alta como for. Dificuldade não me causará pavor. Este é o caminho da vida. A decisão não procrastino. Coragem, coração. Apega-te ao teu destino. Embora complicado, o correto é preferível. O conforto do caminho errado levaria a um fim terrível. Logo atrás vieram os outros 2, chegando ao sopé da mesma montanha. Viram, porém, que era íngreme e alta, e pensaram que os 2 outros caminhos poderiam se encontrar com aquele que Cristão escolhera trilhar, chegando ao mesmo destino. Portanto, resolveram seguir por eles. O primeiro chamava-se Perigo, o segundo, Destruição. O que tomou o primeiro caminho foi levado a uma grande floresta tenebrosa. O que tomou o segundo caminho chegou a um vasto campo repleto de montanhas obscuras, onde tropeçou, caiu e nunca mais se levantou. Poderiam escolher caminhos maus e chegarem ao destino? Estariam bem seguros num atalho clandestino? Não. Foram teimosos, de fato, precipitados. Por desviarem-se assim, terminarão arruinados. Observava o ir de Cristão pela alta montanha. De correr, passou a caminhar. De caminhar, passou a escalar com as mãos e os joelhos, pois era demasiado inclinada a trilha. Na metade do caminho para o topo, encontrou um agradável lugar de descanso, preparado pelo Senhor da montanha, para aliviar a fatiga dos viajantes. Ali sentou-se para recobrar as forças. Tirou do bolso o seu rolo e o leu, procurando por conforto, e outra vez admirou o manto que recebera quando refletia ao pé da cruz. Consolado, acabou por adormecer profundamente, permanecendo no esconderijo até o cair da noite. Enquanto dormia, deixou cair o seu rolo. Então, veio alguém acordá-lo, dizendo: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. Cristão despertou e apressou-se a seguir caminho novamente, até que chegou ao topo da montanha. Já no topo, 2 homens vieram correndo vigorosamente em sua direção. O primeiro chamava-se Receoso, o segundo, Desconfiança. Cristão: O que passa, senhores? Receoso: Tu estás andando pelo caminho errado. Estamos também viajando para a cidade de Sião, mas quanto mais caminhamos, mais perigo encontramos.
Por isso, decidimos retornar. Desconfiança. De fato, bem diante de nós já se podem encontrar alguns leões. Não sabemos se dormem ou se estão acordados, mas não vemos outro desfecho para nós, senão sermos partidos em pedaços, caso resolvêssemos avançar. Cristão. Vosso alerta traz-me temor, mas para onde haveria de ir para que estivesse a salvo? Se voltar para minha cidade, destinada ao fogo e enxofre, certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, com certeza estarei seguro. Devo arriscar. Voltar nada mais é, senão entregar-me à morte. Seguir adiante me fará temê-la, mas terei ainda a esperança da vida eterna que a sucederá. Assim, receoso e desconfiança, desceram a montanha, enquanto o cristão prosseguiu. Entretanto, pensando no que acabara de ouvir, tocou o bolso para tomar o rolo, lê-lo e ser confortado uma vez mais, mas não o encontrou. Quando se deu conta de que o havia perdido, entrou em desespero e não sabia o que fazer, pois era o que o acalmava e, além disso, era seu passaporte para a cidade celestial. A perturbação lhe impedia de pensar e tomar uma atitude, até que finalmente se lembrou de ter adormecido no meio do caminho e, caindo sobre seus joelhos, pediu perdão a Deus por aquele ato tolo. Então, voltou atrás para procurar o seu rolo. Não houve quem pudesse mensurar o tamanho da tristeza que invadira o coração de cristão ao longo de todo o trecho que percorreu voltando atrás. Ora lamentava, ora derramava-se em lágrimas, e muitas vezes repreendia a si mesmo por ter sido tão tolo ao adormecer profundamente num lugar feito apenas para um breve descanso e algum alívio da fatiga. Voltava assim, olhando atentamente de um lado a outro, na tentativa de encontrar o rolo que tantas vezes lhe havia confortado durante a jornada. Continuou a procura até chegar novamente ao lugar de descanso, onde havia adormecido. A visão daquele local aumentou sua tristeza, trazendo à tona, com toda a intensidade, seu mau passo. Apocalipse 2:5, 1 Tessalonicenses 5, 7 e 8. Lamentava seu pecaminoso sono, dizendo: ó, que miserável homem sou eu, para dormir à luz do dia. Dormir em meio a tamanha dificuldade, aquecendo a carne, satisfazendo-a com profundo sono no lugar preparado pelo Senhor da montanha, somente para aliviar o espírito dos peregrinos. Quantos passos caminhei em vão? Assim acontecera também ao povo de Israel, por causa do seu pecado. Foram feitos retornar pelo caminho do Mar Vermelho. Também eu estou sendo forçado a trilhar com tristeza esses passos. O que não aconteceria se não tivesse cedido ao meu sono cheio de pecado? Quão longe estou do meu destino a essa altura? Sou obrigado a andar 3 vezes mais do que seria necessário. Ainda agora serei surpreendido pela noite, pois se aproxima o fim do dia. Oh, se não tivesse dormido! Sentou-se no lugar de descanso, para se lamentar e chorar. Mas quando o cristão finalmente passou os olhos inundados de lágrimas pelos arredores, avistou o seu rolo, estremeceu e o apanhou depressa, guardando-o de novo no bolso. Não houve quem pudesse mensurar a alegria do homem ao recuperar seu precioso rolo. A garantia de que teria a vida guardada e seria aceito no desejado refúgio. Assim, guardou-o no bolso. Agradeceu a Deus por direcionar os seus olhos ao lugar certo e, com lágrimas de regozijo, retornou à jornada. Andava ligeiro e cheio de vigor, mas antes que chegasse ao cume, deparou-se com o pôr do sol e lembrou-se da vaidade que o fez render-se ao sono. Voltou a apiedar-se de si mesmo, dizendo:
Ó pecaminoso sono, por tua causa sou obrigada a viajar na escuridão da noite e andar sem a luz do sol. As trevas cobrem as veredas sob meus pés e ouço os sons de criaturas horríveis ao redor. Devo todos esses males a ti, pecaminoso sono. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7. Lembrou-se também do que haviam contado, receoso e desconfiança, e o quão atemorizados ficaram quando se depararam com os leões. Cristão falou consigo mesmo, dizendo: essas bestas ficam à espreita durante a noite, procurando pela presa. Se me encontrarem aqui, em meio às trevas, como haverei de afastá-los? Como haverei de escapar para não ser despedaçado? E com este pensamento prosseguia. Enquanto lamentava o seu infortúnio, porém, levantou os olhos e observou que havia um majestoso palácio diante de si, chamado Belo, situado na frente da estrada.